Olá, galera. Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio aqui do Odonto Conecta. Hoje eu tenho o prazer de receber meus amigos e colegas aqui do nosso curso de mestrado da Leopoldo Mandic. É um prazer recebê-los. Igor, da onde você vem? Como é que você nos conheceu? Vamos lá. Luiz, valeu, irmão, pelo convite aí. Pô, bacana teu espaço aqui, viu? Top sua clínica, de primeira mesmo. Bem, vamos lá. Igor aqui, Igor Riso. Implantodontista Pô, digital. implantodontista digital. A galera tá fazendo uma resenha aí interna a respeito da forma como eu gravo os vídeos e tal. Eu vim da Bahia, sou baiano. Me graduei lá no sul de Minas, em Alfenas. E, cara, chegamos aqui no mestrado, né? Estamos no mestrado, cursando o mestrado de odontologia digital. E quando eu cheguei no mestrado, o primeiro dia que a gente saiu de lá, eu falei pro Jonathan, cara, a gente tá no lugar certo. E eu não tava falando só do mestrado em si, né? Do corpo docente e tudo mais. Eu tava me referindo também aos colegas, que eu senti isso. E nós estamos aqui exatamente por causa dessa conexão, que se formou na turma e tal. Muito legal. Foi muito bacana conhecê-los mesmo. Foi amor à primeira vista. E você, Jonathan? Como é que a gente se conheceu? Conta um pouquinho da trajetória sua. Cara, primeiro eu sou de uma cidadezinha pequena, no interior de Minas, cidade com 5, 6 mil habitantes. Então hoje a gente está aqui na maior cidade da América do Sul, falando de odontologia, é muito loucura para mim. E Chegou longe, hein, pai? conheço o Igor é amigão irmão de anos, formamos juntos, estudando, dividimos apartamento. Então estamos numa jornada aí meio alinhada há alguns anos, com algumas ideias meio maluquice juntas, outras nem tanto, mas alinhado há alguns anos com um objetivo na frente, acho que para, como é que eu vou falar? Acredito que cada vez que passa, cruza mais Funila, né? nos nossos caminhos. E teve muita coincidência, não foi, cara? A gente se conheceu lá em Alfenas, eu saí da Bahia. A gente foi se conhecer lá em Alfenas em 2005, já são 20 anos, viu? Né? Foi 20 anos já. primeiros amigos de cara da faculdade. Depois de alguns anos, a minha atual esposa morava na cidade que a atual esposa dele morava. Mas eu namorava, né? Eu namorava uma menina, ele namorava outra menina. E as duas foram morar na mesma cidade, no interior do Rio de Janeiro. Tipo, A roda te encontrou lá, cara. Legal. Ele do norte da Bahia, do interior de Minas, e a gente vai encontrar no Rio de Janeiro. E do norte da Bahia, do interior de Minas, e é nosso irmão aqui internacional, também é um prazer, aqui colocando o Odonto Conecta para o mundo, Dr. Luiz Fernando Criolo. Crioulo, sí. Eu vengo de Ecuador. Eu moro interior de mi país, a 3 horas de Quito. Eu soy graduado hace 10 años, mas fiz mi especialidad en Bauru, el interior de Sao Paulo, prótesis, ortodoncia, y ahora estoy aprendiendo a falar português com mis amigos. Com quem que você tá aprendendo mais a falar português aí? Se llama Carlos. Com Carlos. Carlos é peruano, né? Carlos. No, con Roberto. Con Roberto fue. Ah, Roberto. El chinês. Ah, sim. Ah, Japonês. japonês. É muito bacana a nossa turma ali, né? Pessoas do Brasil inteiro. Gente de toda a região. Pô, e o Luiz, bacana. Você tem um baita laboratório digital lá, né, cara? Sí, ahora laboratorio digital comenzó cuando fiz mi especialidad en prótesis dental en Bauru, mas no tenía conocimiento de nada yo. Costó desde inicio muchos cerros, brincas de disilicato, circonio, mucho ritmo, más porque en mi país no tengo muchos conocimientos de odontología digital, mas tuve que voltar a Sao Paulo para tener conocimientos actuales. Y fui poco a poco conociendo lo que es Exocad. Creo que ahora conocimos Exocad, nos fue mucho bien, mas agora estoy ya con un nivel más alto en el laboratorio digital. Más costó, pero agora estoy satisfecho. Há quantos anos você já conhece o Exocad? Acho que hace 3 años que ya fue.
Ahora tengo formado un cadista, Sim. que es mi hermano de mi enamorada. Tiene 20 años. Él es ¿cómo se fala aquí? Un gamer. Ah, sim. Tá. Gamer. Esos gamers tienen mucha información, son, como saben de jugar lo que es PlayStation, todo eso, acho que facilita mucho a la computadora. Facilita. O computador gamer ele já E- tem, né? Que é o começo de tudo. Y ahora mojó, erró mi computador hoy día. Fala pra gente como é a odontologia lá no Equador. Eu acho que, né, o pessoal deve ter essa curiosidade, né? Eu também tenho. Como é a odontologia lá? Como são os dentistas, já que você tem uma referência de comparação, porque você convive com escolas, dentistas aqui no Brasil, né? Eu acho que você consegue comparar, não é isso? Sí, acho que la odontología ecuatoriana está evolucionando, más está un poco bajo de Sao Paulo. Sao Paulo está en la primera ciudad de latinoamericana, mayor de aquí de toda Latinoamérica, Sao Paulo, la Universidad la USP. Más nosotros, ecuatorianos, peruanos, chilenos, estamos viajando a Sao Paulo a coger toda información para llevar a nuestro país y está quedando top también el conocimiento. Que bacana, que bacana. E você, Igor? Implantodontista digital, que eu vejo tanto no Instagram, que tá ficando famoso, né? Com o diagnóstico. Conta pra gente de onde veio essa ideia de dar esses cursos, como é que você aprendeu a mexer no software, essa trajetória até aqui. Deve ter sido bem legal. Tenho curiosidade de saber. É, cara, é legal mesmo. Tudo começou, na verdade, em 2018, né? Quando eu fiz meu primeiro escaneamento e conheci a odontologia digital em abril de 2018. Foi lá que a mente explodiu e eu enxerguei o futuro que a odontologia ia caminhar lado a lado com a tecnologia. Eu vi que isso não ia ser possível se separar, né? Já que eu vi as possibilidades que a odontologia digital tinha. Então eu fiquei convicto. Mas aonde que você viu isso? Onde que foi que a chave virou? Então, teve um dia específico que a chave virou. Eu sou ortodontista também. E aí eu fiz uma residência em alinhadores. No primeiro dia desse curso, né, o Aí eu professor, assim, velho, alinhador. o professor que mostrou, né, o laboratório dele, que eles faziam planejamentos não só de ortodontia, mas fazia planejamento de prótese, de implante, mostrou as impressoras 3D. E eu vi que ele enxergava o tratamento, o final do tratamento, e depois ele começava. Então já simulava o tratamento pronto para depois iniciar o tratamento. Fazer todo o planejamento, né? Assim como, poxa, o mestre de obras não começa a levantar uma casa, né? O engenheiro não começa a levantar uma casa sem estar definido o planejamento arquitetônico, né? Você viu o projeto 3D, a planta baixa e tudo mais. Foi exatamente isso que eu, né, enxerguei nesse dia. Falei, poxa, você vai enxergar o final e depois você vai traçar uma estratégia para chegar naquilo. Não é isso? Sim, a previsibilidade. Quando eu descobri que era isso que a odontologia digital ia fazer, falei, cara, não tem como ser diferente disso. Vai caminhar nessa direção. E você, Luiz? Quando que você viu que tinha que fazer algo diferente? Acho que eu veía que Scanner Interage tenía muchas personas. Sim. Y yo dije, yo quiero tener un escáner para ser el mejor del mundo. Pero acho que Scanner Integral es importante, más el manejo de pessoa mío, de cada persona, es importante. Tem que tener conocimiento de especialidades mucho para poder manejar um scanner. Sim, isso é o que eu falo que é uma discussão interna nossa, eu falo com o Igor, com os outros amigos nossos. Eu tenho em mente que a odontologia digital não vai melhorar o dentista. Ele não vai ficar melhor só por causa do mundo digital. Ele tem que estudar. Se ele não tiver embasamento científico, conhecimento, ele pode entrar no mundo digital que um scanner só não vai resolver a vida dele. Porque se ele não sabe fazer uma moldagem, ele não vai saber fazer o escaneamento. Se ele não sabe como que o resultado final tem que ficar, independente de que meio ele está usando, não vai dar certo. Né? Eu tenho essa visão. O Igor chegou a falar que ele achava que a odontologia digital melhorou ele.
Mas eu tenho certeza que não foi isso. Ele estudou muito mais. Ele começou a estudar muito mais. Não foi o digital que melhorou ele. Acho que é um complemento. É. É complemento. Assim, cara, imagina que você tem 2 profissionais no mesmo nível técnico, certo? Um técnico que vai vir fazer qualquer serviço aqui na sua casa. Vai consertar a fiação elétrica. Fechamos 2 profissionais. Eles têm o mesmo nível técnico. O que vai diferenciar um do outro a partir daí? A tecnologia. As ferramentas. Tá. Que um tem, o outro não tem, né? Tem aquelas ferramentas que você dá uma clipada, você já coloca o plug no fio. Da outra forma seria muito mais desgastante. Então a odontologia digital trouxe para mim ferramentas. O que eu acho é que a gente chama de paciente, né? Mas as pessoas não têm mais paciência. Então, o fluxo digital, ele facilitou você entregar um trabalho numa rapidez que o mercado pediu. Isso foi o que me encantou, o chairside. De poder, Velocidade. a velocidade de você poder fazer o dente no mesmo dia. Você poder escanear, desenhar o dente 3D e poder fresar. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei encantado. Quando Falei, eu foi? preciso ter. Foi em 2019, foi antes da pandemia. E, assim, o fluxo de prótese no meu consultório era muito alto. Eu tinha muitas caixinhas ali de prótese, era difícil, ordem de serviço. Mandava fazer muita coisa que a gente podia fazer no consultório. E daí eu fui no congresso e vi o stand da Cirona e a Daniela me falou, você gosta, vai lá, faz e mete as caras e vão comprar. E foi um mundo novo para mim. Poucas pessoas que eu conheciam tinham scanner e trabalhavam com odontologia digital. E eu meti as caras lá e comecei a trabalhar e comecei a ver que eu otimizava muito o meu trabalho, né? Todas aquelas caixinhas, elas foram sumindo. A minha agenda foi cada vez tendo mais espaço para eu poder trabalhar, mais tranquilo de trabalhar. Porque você otimizou sua produção. Exatamente, né? A gente tem medo, né? Demora um pouco para você se familiarizar com softwares, com o scanner, tudo, mas depois... Mas deu bom desde o começo? Desde do início? Olha, não deu bom desde o começo, porque deu 6 meses e deu a pandemia. Daí eu tava com um monte de boleto para pagar. Tá, mas... Eu fiquei apreensivo, né? Falei, como é que eu vou pagar isso aí sem paciente? Me lasquei. Me lasquei, mas daí foi legal, porque eu pegava um paciente de manhã e atendia ele, depois esterilizava todo o consultório e à tarde eu atendia outro. Daí eu conseguia Foi bom, você passou a ter tempo. para fazer. E daí foi ótimo. Daí eu fui reabilitação atrás de reabilitação, entendendo, tempo para poder conhecer, me familiarizar com o software. E mudou a minha vida, né? Eu tive que abrir mão de muito conhecimento da odontologia analógica, artesanal que a gente tinha para vir para o digital. Mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, com certeza. Sério, cara? Sério. Jonathan, como é que você se introduziu nesse meio da odontologia digital, lá no interior de Barbacena, lá no Minas Gerais? Cara, eu já moro no estado de São Paulo há alguns anos, né? Eu morei em Barueri, e depois fui para Sorocaba, no interior. Mas você não vai acreditar, cara. Eu acho que a chave também começou a mudar no mesmo congresso, no mesmo ano que você. Mesmo lugar. Porque Eu também, no CIOSP, eu comecei a andar e tal, e vi que tava tendo já algumas coisas diferentes. E eu acho que a sorte, ela ajuda, mas desde que você faça para acontecer, para ter sorte, né? E eu acabei perdendo uma aula. Eu tinha uma palestra para assistir e perdi ela, porque o CESP era muito grande, tá? Eu achei... Era difícil de encontrar onde estavam as coisas. E eu andando, aí eu vi um stand, assim, não era muito grande. vazio, né? Não tava vazio. Não tava vazio. Tinha poucas pessoas, mas mostrando um software com tomografia e um planejamento de implante. Aí eu pensei, caramba, é isso que eu vim buscar aqui. E aí eu fiz o meu primeiro hands-on no software da Plameca, no Romex. E por mais coincidência ainda, tinha um conterrâneo dando essa aula, esse hands-on, que acabou virando meu amigão
o René Pellegrini estava dando essa aula de Redison No Emerald. no CIOSP. O scanner é o Emerald. E aí teve isso que você falou, veio a pandemia e eu com minha filha para nascer, eu evitei entrar nesses boletos aí que você entrou, porque, pô, você sabia se o mundo... Eu quase pirei, eu achei que o mundo ia acabar. Eu também, eu tenho asma. Eu pensei que ia morrer primeiro. Então, eu abortei esse início na odontologia digital, mas fui acompanhando. E aquilo foi cada vez me seduzindo mais. Até que um dia, e aí é engraçado, acabei esbarrando com o René em algumas outras oportunidades. E um belo dia aí, a gente estava em um outro congresso. E aí, eu meio que arroz de congresso, né? Fiquei pro final lá, o pessoal todo mundo indo embora, eu fui ficando, e aí começou a ter um happy hour lá do congresso. E papo vai, papo vem, a radiologia parceira que eu trabalho hoje, eles tinham sorteado um planejamento de cirurgia guiada e a tomografia e um planejamento para cirurgia guiada. E o cara que tinha sido sorteado, ele não quis, porque ele não era da cidade, e ele fazia dentística, então para ele não servia. Só que o congresso acabou e eles não fizeram o sorteio de novo. E aí o Dr. Roberto lá bateu nas minhas costas, você não faz cirurgia guiada? Eu já tinha feito um hands-on só, né? Eu falei, lógico que eu faço. Aí, lógico que eu faço por quê? Ele, não, porque tem o sorteio aí, o menino não quis. Foi assim? Foi? Você não quer? Eu disse, quero. E aí era um sorteio de um unitário, a tomografia, e aquilo ficou guardado, né? Aí eu já comecei a fazer alguns casos escaneados, às vezes tinha a oportunidade de alugar o scanner, o pessoal ia até o consultório e fazia o preparo, o pessoal escaneava, já mandava para o laboratório, então já comecei com esse fluxo digital já, mesmo sem ter equipamento como scanner, como fresadora. Então eu sei que mesmo que você não tenha um equipamento desse, você não tá fora do mundo digital. Não, você não precisa ter um scanner para ser digital. Não precisa. Exatamente. Você vê, né? Eu mesmo não entrei na odontologia digital por conta da cirurgia guiada em implantes. Eu nem pensei nisso na hora. Eu fazia muita prótese. E depois que... E apesar de já ter o raio-x panorâmico no meu outro consultório, só que não é tomografia, ainda até hoje ainda tenho no Serode, na saúde bucal, um raio-x panorâmico. Mas eu não pensei nisso na hora. Depois que eu fui trabalhando, daí eu comecei, e eu sempre odontista, né? Daí eu comecei a ter contato. Mas você não era implantodontista digital? Não era implantodontista digital. E daí eu comecei a ter contato com a implantodontia digital, os guias. Daí eu fiquei fascinado, né? Daí não vi a hora de comprar o meu primeiro tomógrafo, que foi quando eu vim pra cá e comprei o tomógrafo, daí eu entrei de cabeça no odontologia digital. O Vatec. Comprei um Vatec, faz 3 anos já. E desde lá a gente começou a unir a tomografia com o escaneamento e começou a fabricar nossos guias aqui, que é outro mundo que abriu, né, dentro da odontologia, que até hoje eu estou desenvolvendo, estou lá com vocês para a gente aprender cada vez mais, né, os nossos planejamentos, né. Inclusive, outro dia eu vi lá uma chamada sua com uma parceria que você fez com a Shine 3D, né, Igor? Conta pra gente. Recente isso aí. Igor, el escáner, você puede hacer odontología digital con un modelo POS. Antes mandábamos al laboratorio para que ellos escaneen con escáner de mesa, mas ahora escáner intraoral evoluiu muito. Eu quisiera hacer una pregunta para você. ¿Cuándo fue a primera vez que você tenía un escáner que comprou? Que eu comprei? Tá. Boa. Minha trajetória mistura um pouco com a deles em termos de cronologia, né? Porque eu decidi ter um scanner, eu decidi ter em 2018. Só que eu não estava preparado para ter. Porque eu tinha acabado de investir na minha clínica, eu estava vindo num ritmo forte de investimento na carreira, eu estava fazendo curso atrás de curso,
procurando as melhores técnicas, os melhores materiais, os melhores equipamentos. Então, eu reformei uma clínica nessa mesma época que eu conheci a odontologia digital. Então, eu não tinha capital para poder. Não cabia no meu fluxo de caixa nesse momento, porque eu estava, né, vindo de outros investimentos aí. E eu decidi, em 2018, que eu ia ter um scanner em 2020. Eu fixei essa data. Eu escrevi na parede do meu consultório. Em 2020, eu vou ser uma clínica totalmente digital. Tá escrito, ó, tem foto. Em 2020. E que eu ia entregar tratamentos de alta performance e tal. E aí, 2020 foi a pandemia. 2019 eu me casei, tive uma filha. 2020 veio a pandemia. E aí ninguém tem coragem, né, cara? Assim, no meio da pandemia, a pandemia destampou. 2020, que era quando eu ia comprar o scanner. Falei, não dá. E em 2021, passou um ano, eu, né, me senti mais confortável para fazer esse investimento. Aí em 2001, ¿Qué más? junho de 2001, foi um Virtu Vivo da Strauma. Ah, tá. Tenho ele até hoje. Coloquei de volta na caixa agora que o Shine Elite chegou na minha mão. Tem um mês. Coloquei de volta ele na caixa. E você também tem o scanner da Shine? Sim, tem. Eu tenho Shining Aeroscal 3, Shine 3. mas tem uma boa história também, Shining, ¿no? Shining nació 2008, evoluyó a 2012 con el escáner de mesa, después sacó 2018 escáner Aeroscal 3, L, perdón, Y- después 3 E y ahora... você conhece a Shine desde 2008? No, yo vi historia de Ah, sim. ellos tuvieron... A Shine tem 20 anos de história, né? E- 20 anos de desenvolvimento, pesquisa, investimento constante. Sí, ahora está el Elite 2025. Mas uma curiosidade. Como que chegou a Shine lá pra você? Você viu aonde a Shine? Eu estaba en mi consultorio, un vendedor vino a mí. Toma, Shiny, lo mejor del mundo. Vendió. Y me dio mis manos sin saber manejar E aí você escáner. acreditou? Sí, él dice, pon laboratorio, pon laboratorio. Él me hizo poner laboratorio. Tenía yo dinero guardado de ahorros y entré al flujo digital. Pero fue que yo entré al flujo digital por un vendedor. Eu não conhecia a Shine. Eu vi a Shine, acho que foi no IN, né? E aí, Cara, foi quando eu conheci também. a gente já tinha vários amigos já nessa área. E aí, eu não lembro quem, não sei se foi a Ana, que é cadista, ou alguém que falou assim, ó, você já viu o scanner da Shine? Provavelmente fui eu, cara. Oi? Eu levei muita gente pra ver o scanner. Não, eu que te levei pra ver o scanner. Não, cara. Que certeza. ¿Cuál fue el primero? Cruz Pesa Atsuana. Cara, eu acho que não. Não. Não queria nem ir nessa... Tá devendo essa. Quem me apresentou a Shine foi o Ramon, cara. Você pode Pode ter sido junto, então. ter conversado com o Ramon, não sei quem é o Ramon, mas depois. Tanto que, como o Igor já estava na concurso montado, eu cheguei e velho, vamos ver os scanners. Esse, não quero ver, eu quero comprar um scanner, mas eu quero ir em tal, que já é o melhor. Eu falei, mas você já não tá com uma ideia de ajudar os seus alunos na implantodontia digital? Que tal não fazer tipo um inbox aqui no congresso mostrando todos os scanners? E aí que você saiu olhando esses scanners todos aí. Mas eu cheguei lá para ser. Ó, essa discussão de você, de quem apresentou o scanner para quem, eu não sei, mas eu conheci o Shine 3D no curso de especialização do Mukai e me interessou muito, o curso de mestrado do Mukai, mas me interessou muito pela tecnologia hoje que ele tem, que é a fotogrametria. É a única. E que me chamou muita atenção e que possibilita muitas coisas, um avanço tremendo na odontologia digital, porque a gente consegue hoje fazer protocolo digital, né? Então, cara, vamos lá. A fotogrametria, ela é o padrão ouro em termos de precisão em escaneamentos de protocolo.
O grande problema dos scans, dos escaneamentos, até então, tem sido os protocolos, né? Começa de um lado com precisão, quando vai para o outro é perdendo precisão. Então, soluções vão sendo criadas para resolver esse problema. A primeira delas que funcionou foi a fotogrametria. Mas precisava se ter um aparelho extraoral, um segundo aparelho além do scanner, para capturar a posição dos implantes. Inclusive, a sua tese do mestrado é sobre. Tô pesquisando isso aí. Fale aí dessa tese aí. Então, eu estou pesquisando escaneamentos com e sem fotogrametria, né? Porque nós temos hoje no mercado um scanner com a tecnologia de fotogrametria embutido, que é o Shine Elite. Mas antes disso, né, a Shine inovou nesse quesito, né? Porque tinham-se que ter 2 equipamentos. Pô, um equipamento de fotogrametria, cara, é caríssimo. É de 30 a 50 mil dólares. E esse Elite começou a ser vendido quanto? O Elite, ele foi lançado no IN aqui no Brasil. Mas ele não estava à venda. Não, ele começou a ser vendido agora. Quando a gente conheceu, ele não estava. Não tinha como comprar. Apresentou, lançou no IN, mas não tinha como comprar. E aí, cara, quando eu vi aquele scanner trabalhando, a proposta e tudo mais, e eu tive vontade de fazer parte disso. Eu tive esse desejo, de fato. Aí, eu posso te falar que ele não saiu do estande. Aí depois Ficou lá no estande. É verdade. E essa parte é verdade. Entendeu? Essa parte é verdade. Mas sabe por que eu lembro do Ramon? Deixa eu contar. Que um dia antes, eu sou speaker da Titanium Fix. Tava tendo a reunião dos professores, né, dos speakers, e aí o Ramon, a gente se conheceu lá, e aí você tem que scanner, não sei o que você faz? Ele falou Shine. Eu falei, Shine, cara, eu não conheço. Ele, você não conhece? Eu falei, não. Ele falou, eu vou te levar lá amanhã pra você conhecer. Aí foi mais ou menos assim, aí ficou gravado, né? Ele me mostrou os escaneamentos, mostrou o scanner, mostrou tudo, falou, cara, o scanner é muito bom. E aí, você perguntou como é que foi que isso começou, né? Em um dos dias do IN, a gente estava lá, eu fiquei todos os dias no IN. Um dos dias, a gente saiu para almoçar, tava lá na Shine, e nós saímos para almoçar, e eu fui junto, e tava o Oliver, que é o líder comercial deles, né? Ele é chinês, mas o líder comercial dele do Brasil, o gerente comercial, digamos assim, da Shine no Brasil é o Oliver. Tava o John, que é o de marketing, e tava o Gustavo, que é o engenheiro. E eu tava lá nesse meio e a gente foi almoçar. E eu bati um papo com o Oliver e tudo mais. Legal, cara, você trocar ideia com o chinês. Fiz um monte de pergunta, como era na China e tal. Ele foi tentando me explicar, eu queria entender também essa diferença cultural. Gravei algumas aulas para eles, né, no segundo dia, porque né, no primeiro mês, no primeiro módulo, que eu pisei no mestrado, os caras estavam lá. E aí a gente conversou novamente, tudo mais. E eu gravei uma nova aula para eles, algumas aulas para eles. E quando se aproximou um pouco mais de começar a venda dos scanners aqui no Brasil, aí o Oliver me procurou e perguntou se eu queria adquirir o scanner. Eu seria o primeiro do Brasil a ter o scanner, né, numa condição de parceiro da Shine. Né? E aí o Instant Call, dentista digital, foi o primeiro brasileiro, dentista brasileiro, até uma tecnologia de fotogrametria dentro. Cara, assim, eu fiquei muito honrado mesmo, sabe? Porque quando eu perguntei pra eles, cara, por que vocês me escolheram? E aí eles falaram assim, cara, a gente não queria. Aí nem foi um elogio, né? A gente não queria alguém muito famoso. Isso. A gente realmente, nós estamos começando no mercado brasileiro. Nós queríamos alguém que também estivesse mais ou menos remando, né? Não, foi cara, o que eles falaram. Mas você que pensa em é famoso, viu? Você é a pessoa que mais aparece no Instagram pra mim hoje, é você. Cara, eu não sei, esse negócio de famoso aí não é assim a busca, né? A busca é realmente alcance, né? É alcance. Trabalhar bem, poder passar o que a gente sabe. Cara, porque eu acredito
que a direção ela é mais importante que a velocidade. Sim. Isso é uma crença que eu tenho há muito tempo. Não adianta você ser rápido na direção errada. Concorda? Concordo. Você vai se afastar ainda mais do seu objetivo. Então, a partir do momento que eu seto a direção, eu não me incomodo de eu estar sendo lento. O que eu preciso é estar caminhando um pouquinho por dia, que seja. Se for Chegar. rápido, melhor ainda, pô. Você ser rápido na direção certa é a melhor coisa, né? Mas se você não calibrar primeiro a direção, tá? Então, assim, eu construí essa parada aí, velho, assim, eu me orgulho, sabe? Não é grande coisa ainda. Não, Pra mim tem é. que se orgulhar. Não, pra mim é. Sabe como foi? Eu trabalhei 1h30 por dia. Durante muitos meses. E aí eu consegui. Eu fiz o Instagram, eu fiz o curso, gravei tudo, fiz o tráfego, Fez tudo editei os sozinho. vídeos, tudo sozinho na unha. Trabalhando 1h30 por dia. Eu acordava 1h30 antes do que eu costumava acordar e fazia o que tinha que fazer. Dava o horário, não importa em que nível eu estava do trabalho. Eu fechava o computador e parava. Por isso que deu certo. Porque um gargalo que tem no tráfego ou no marketing que eu vejo é que às vezes você contrata uma pessoa, ela quer fazer uma coisa para você. A primeira coisa que ela faz é você é dentista. Não, vamos fazer um vídeo você explicando como é que escova os dentes, né? Você pode ser O cara não implantodontista. sabe, cara, é difícil. Exato, ele não sabe o rumo, né? Ele quer começar ali por baixo. Mas você direcionando, sabendo o que você quer colocar, o gargalo, onde que você pode ensinar, o que o dentista tem dificuldade, né? Você vai bem Assim, sabe uma coisa que eu fico assim, quando eu volto lá, eu acho incrível. Eu volto às vezes na parte da apresentação do curso. Eu fiz o site, né? É uma coisa amadora, né? Tá amador lá. Eu fiz o site e eu volto lendo, eu falo, cara, fui eu que escrevi isso. Então, Tipo assim, eu nem lembro assim das palavras que eu usei e tudo mais, mas quando eu olho lá, eu falo, cara, fui eu que escrevi isso, que loucura. Tipo assim, era um estado de flow mesmo, né? sim, foco, hiperfoco. Entrou no hiperfoco lá. O Luiz pode até ter uma visão diferente do que a gente tem aqui hoje, mas é um negócio que eu costumo falar que hoje tá muito fácil o acesso à informação. Só que tem muita informação errada, tá? Sim. Então, a dificuldade hoje vai ser infiltrar a informação certa. Porque tem muita gente vendendo qualquer coisa a qualquer preço. Você tem essa visão também? Acho que hace unos 20, 30 años era mucho difícil compartir información Sim. y Latinoamérica quedaba mucho atrás de Europa y Estados Unidos. Ahora hay información, va pronto para todos. Con artículos nosotros podemos defender todos los casos Sim. clínicos, Com embasamento. embasamientos, todo. Ahora nosotros no estamos retrasados con la tecnología. Ahora tenemos computador, podemos accesar a toda información. E por que você quis fazer o mestrado? Quiero ser primero de mi familia en ser maestra. Fui primer bachiller, fui primer dentista, fui primer especialista y voy a ser el primer maestre de mi familia. E estão vendo outros atrás? Outras pessoas estão seguindo essa linha? Verá, eso que quiero conversar para você. Uno deja un legado para los demás. Abre caminho, né? Abre camino. Mi sobrina, mi mujer, mi hermano están haciendo odonto. Están iniciando, mas están haciendo Que bacana, hein? Sí, Parabéns, parabéns. Você é o porto seguro da sua família hoje, então. sí, sin, Referência, né? sí, referencia. Vocês estavam falando de marketing. Eso es muy importante agora. Eu fico que todo dentista debe hacer marketing. Se não está em redes, não está em nada. Mas, eu também concordo. Sim. Eu acho que o marketing vai ser o oxigênio é o oxigênio das empresas. Mas não a qualquer custo. Tipo, eu não vou pintar meu cabelo de azul, Não. vermelho, Não, começa o dia. Mas fazer uma dancinha antes de começar o procedimento.
Igor, eu penso que Ei, de cabelo branco. Jonathan, yo pienso que dentista debe ser tal como es, porque muestra la esencia, la humanidad de cada uno. Más si yo comienzo a pintar pelo, pintar el pelo, Fazer dancinha. ponerme así, Fazer dancinha. eso no es cara para mí. Y no voy a ser natural. Eu não sei, é me pensamento. Sim. Vocês têm outra visão? A minha visão é exatamente essa. A minha visão é na internet mostrar o meu trabalho, o que eu faço, Sim. com qualidade, mostrar os equipamentos que eu tenho no meu consultório, mostrar os tipos de materiais que eu uso nas peças Os que resultados eu que faço. você entrega. Exato, antes e depois é fundamental, né? Todo mundo quer ver como começou e como terminou o caso. É, Né? Depoimentos de pacientes meus mesmo, reais, que vêm aqui na clínica, que passam pelo consultório, que a gente finaliza as reabilitações, né? É, de como essas reabilitações elas trabalham com o tempo, né? Como que o resultado após 10 anos, como que ficou isso, com isso funcionando em boca. famoso follow-up. Follow-up, isso é fundamental. O Beltrame falou de um assunto quando ele começou, que eu queria voltar nele, que ele falou que o que interessou ele foi esse fluxo chairside. Sim, foi o que Eu Me acho que vai falar pegou. a mesma coisa que eu, cara. Eu tô com vontade de falar uma coisa aqui, você vai falar a mesma coisa. Fala você primeiro. E eu também me encantei com esse aí, sabe? Eu tenho alguns colegas, eu tenho um amigo que ele fala assim, não, eu quero eu mesmo fazer o meu dente. Ele fala assim, eu quero eu mesmo fazer o meu dente. Só que aí, o por trás das câmeras, o sem glamour, a galera não vê o tanto que você tem que ralar para poder entregar aquilo, né? O bastidor, né? Que aí o bastidor, eu acredito que vá se encaminhar para esse fluxo. Eu acho que é o caminho para você conseguir realmente você mesmo fazer, personalizar, né? Porque aí você realmente está personalizando o seu trabalho, né? E não sei se era mais ou menos isso que você ia falar. Cara, você falou personalizar. Você entrou para odontologia digital para personalizar seu resultado, foi isso? Otimizar, personalizar, conseguir Mas- entregar nos prazos que eu quero. Coisa que eu não posso deixar passar. Eu entrei na odontologia digital para entregar resultados melhores para os meus pacientes. Eu Foi cheguei a falar. Todo fruto, toda a busca, todo o investimento, todo o esforço, todas as viagens foi para entregar melhores resultados. Eu cheguei a falar que eu não compraria um scanner fácil. Pessoal, não vou entrar na modinha e vou sair comprando um scanner. Então eu acho que eu comprei o meu scanner na hora certa. Você comprou seguro. Eu O que você tava comprei fazendo. na hora que tinha que comprar. Então, Você acha que não dava mais para esperar? aí eu acho que Não conseguiria, tá falando, eu conseguiria fazer o que eu faço hoje. Ah. Seria impossível. Você ia ficar num platô, né? Seria impossível eu fazer o fluxo que eu faço, entregar o que eu entrego hoje sem ter o scanner. Hoje é impossível. Não, hoje, com certeza, eu não ia ter a posição que eu tenho dentro da odontologia se eu não tivesse arriscado naquela época que eu fui um dos primeiros a comprar um scanner digital. Porque eu tenho que trazer aqui para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, que assim, que a odontologia digital ela veio para ficar e quem esperar para começar a entrar na odontologia digital vai ficar cada vez mais para trás. Luiz, tem um negócio que eu quero te perguntar, cara. Pode falar. Você tá começando com uma especialização de Implantodontia, é verdade. Lá com Consenza, né, cara? Exato, você viu? Parabéns. Obrigado. Esse sonho de ter uma especialização de implantodontia. Já rodou turma? Ainda não, né? Tá. A gente Tá está preparando. preparando para agosto. Tá. Para o final de agosto a gente abrir a primeira turma. E esse sonho de ter uma especialização de implantodontia foi quando eu comecei a idealizar o Instituto Beltrame, né? Porque eu era da saúde bucal, era uma empresa. E daí a gente veio para o Bosque Maia, num espaço novo. E a gente falou, vamos montar o instituto? Daí eu comecei a trabalhar para
poder me tornar um professor. Eu estou no mestrado hoje para poder ter conhecimento e ter o título para poder formar especialistas aqui no meu instituto. E veio com a formação do instituto. Assim que eu consegui formar o instituto, daí eu comecei a arrumar o espaço, daí comecei a fazer divulgação, e agora eu fiz a parceria com o Inclua, com o Dr. Heitor Consenza, para a gente poder montar as aulas e ter também o know-how para poder transmitir, né? Porque a especialização, para você ter uma especialização, ela tem que ser válida pelo MEC. E é Tem que ter clínica. Tem que ter clínica, tem que ser presencial. Você vai rodar sempre clínica onde, cara? Nos 3 consultórios. Ah, você vai rodar clínica aqui mesmo no Instituto. No instituto, Bacana. nos 3 consultórios. Vai ser muito personalizado. Vai ser muito. É dentro do instituto, São quantos alunos, cara? Você pode... 12 alunos. 12. Só Só tem tem vaga para 12 alunos. 12 alunos. Tá. Daí, a gente vai fazer tudo aqui. E é uma especialização dentro de um consultório, de uma clínica particular, né? Então ela vai ser muito personalizada. E a galera que entrar aí vai pegar só o ouro, né, cara? Só o filé. Exato. Você tem parceria com alguma empresa? A parceria a gente tem a parceria com o Inclua e o Inclua tem a parceria com algumas empresas. Empresa de implante. Eu digo. Isso, a gente tem a parceria com a Sim, a gente tem parceria, assim, o scanner também da Sim, o Medit hoje, a gente tem a Deixa eu dar aula, com o cara. Medit. Sua especialização. Lógico, você já está convidado. Eu convidei você, no primeiro dia que eu te conheci, eu já te convidei. Você lembra? Foi. Falei assim, Alguma coisa, mas não levei a sério. não, foi porque eu achei legal, que eu vi algumas coisas pra você no Instagram, e daí a gente fez lá o mestrado junto, você chegou, eu falei, pô, com esse cara aí. Daí eu falei, foi implantodontista digital. Daí como você domina o Codiagnósticos, né, que é um software muito bacana, e eu me interessei, porque eu acho muito bacana você poder fazer as guias múltiplas, acopladas, cirúrgicas, né? E daí comecei a te seguir e vai ser um prazer, com certeza, você fazer parte aqui do nosso grupo. Já é, Dá certo, hein? Ó, todos já são, a equipe tá formada já aí, ó. não é? Já alinhavamos isso aí. Luiz, eu não sei qual que é o seu tema mesmo do. O meu emprego, galera, vocês ouviram aí, ó. Acabei de arrumar um emprego. Bom, eu fiz um curso de dentística em Goiás com o Dr. Rafael Decúrcio, de aumento de DVO, no qual abriu minha mente, né, para reabilitações. E daí, assim, eu hoje quase de regra, uma reabilitação aumenta a dimensão, para a gente poder ter espaço, né, para as próteses na espessura correta, poder acertar a curva de Spee, a curva de Wilson. Foi aí que você começou a fazer a odontologia que você queria? Foi aí, foi aí que eu comecei a me apaixonar pelos meus casos, né? Porque na realidade, assim, aí eu consegui fazer o que eu queria, porque eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar aqui em Guarulhos, eu tive um mestre aqui, que foi o Dr. Reinaldo Migossi, que ele já fazia reabilitações, um dentista antigo, inclusive ele já faleceu, infelizmente, mas eu fazia implantes e eu tinha um protético que gostava do meu trabalho, o Dr. Reinaldo morreu, o implantodontista que trabalhava para ele pediu uma indicação para o meu protético. E o meu protético me indicou para ele, eu conheci o Dr. Reinaldo, ele falou, pô, vem aqui, tal, fazer umas cirurgias e tal, e eu fiz uma cirurgia, ele mostrou uma radiografia. Quando eu sentei, eu vi o paciente, era já uma senhora, e eu vi aqueles dentes lindos, perfeitos, tudo de porcelana, eu falei, nossa, que lindo, né? Eu achei que era só um caso. Daí, 2, 3 semanas depois, eu fui fazer outra cirurgia, mais um caso lindo, e outro caso lindo. Daí eu comecei a olhar meus casos, eu falei assim, não, eu preciso fazer assim. E daí, hoje em dia, chega um paciente, às vezes, querendo fazer um implante só, ou um dente só, eu tenho certa dificuldade, porque você vê que você trabalhar errado, não vai te levar em lugar nenhum. Tem que fazer 24 dentes, né? Tem que consertar, né? Tem que fazer. Tem casos que são 24, cara. Porque não tem como você fazer, não acertar a dimensão, vai fazer um dente ali pra quê? Pra depois quebrar? Pra depois fraturar, pra depois eu perder o implante, pra faturar um implante, pra faturar um dente. Então, assim, às vezes o paciente é difícil você entender, né? Entender o que o antagonista extruiu, que a curva tá torta, Toda oclusal. né? Que tem um trauma oclusal, que não tem guia. Daí a gente explica, tem algumas pessoas que conseguem entender, outras que não conseguem, mas com o tempo você vai... A trajetória com a do Igor, assim, o Igor foi fazer ortodontia, fui fazer implantodontia. Eu fiz implante primeiro. Eu fiz logo depois. Não, eu fiz implante primeiro.
Não, foi implante. Fiz implante meu, depois eu fiz orto. Esos caras mezclan historias. Esses caras são amigos mesmo, né, cara? Salícia implantador Kira. Você. Cara, você tem que saber. E uma história muito sua história. Eu terminei implante em 2012, cara. De 2010 a 2012 eu fiz implante. Você terminou implante? Tem que cortar. Como aí? E não é, não, filho. Não, velho, o cara já sabe mais que eu, velho. Eu terminei implantodontia em 2012, cara. Eu também curso de implante antes do seu. Não sei. Eu terminei implantodontia em 2012. Você terminou quando? 2011. Então, foi isso aí. Meu primeiro curso foi de endo. Eu fiz aperfeiçoamento em endo. Depois eu fiz especialização em implantodontia. Realmente, eu me matriculei em orto primeiro. E aí eu troquei para implante. Na iminência de começar, eu mudei o curso. Eu cursei primeiro implante. Igor, pra gente já tá terminando nossa conversa aqui, né? Já faz 3 horas que a gente tá conversando, a gente precisa fazer uma finalização, mas você não acabou de falar da sua parceria que você tem com a Shine 3D, né? Sobre tudo que isso está proporcionando para você e o que você está pensando aí, plano futuro com essa parceria? Cara, vamos lá. Primeiro que eu acreditei muito na Shine na primeira vez que eu a vi, né? Quando eu vi a proposta, o equipamento, a inovação tecnológica, aquilo me encantou, na verdade, né? Então a proposta da Shine fez muito sentido para mim, que é uma empresa focada em tecnologia de precisão. Não, você foi o primeiro a acreditar, então. Você foi o primeiro a comprar o scanner da Shine? Na verdade, sim, mas eles perguntaram se eu queria ser o primeiro, né? Foi mais ou menos isso, né? Então tem a oportunidade para você aqui e tudo mais. Ninguém tem ainda, quer? Falei, claro! E onde que eu compro esse scanner? Quem vende é a Talmax, da propaganda aqui, né? A Talmax, que é o principal distribuidor da Shine no Brasil. Então tem que falar lá com o Johnny. Tá num preço... Primeiro, deve era a ideia lá que ia sair a 120 mil no IN. Depois a surgir no Ciosp, já saiu o preço 180 mil. Aí a galera dá uma assustada, né? Mas o preço de venda dele é 149. Você consegue comprar um Shine Elite por 149 mil. Eu não concluí aquela hora, cara. Eu comecei a falar do escaneamento, o que é isso, fotogrametria, precisão, 2 equipamentos. A Shine uniu a fotogrametria no scanner intraoral. E isso trouxe quais vantagens, né? Como a fotogrametria, né, a extraoral, é aquele padrão ouro em precisão de protocolos, a Shine colocou para dentro e eliminou a necessidade de você ter 2 equipamentos. Então, é o único scanner 2 em 1 do mundo, tá? Então, não precisa ter o equipamento extraoral, já escaneia e ele tem uma etapa que é só fotogrametria, que é a etapa que ele lê aqueles pontinhos, depois ele dá o match com o rebordo, e é isso que traz a precisão dos escaneamentos de protocolo, para que não se precise passar por passos analógicos. Ele também tem 3 câmeras, né? Sí, São tres. 3, né? Scanner Shining L, Aeroscal 3 e el Elite que você tem. Mas Você tá falando das câmeras no scanner, Por isso que é com as 3 câmeras que você consegue para fazer a triangulação. fazer. No, ele falou de outro. a técnica de escaneamento... Cara, eu sinceramente eu não sei exatamente essa parte, como que ele faz a fotogrametria. Estou me inteirando de aspectos técnicos ainda do equipamento em si, né? Mas a fotogrametria normalmente são 2 câmeras e eles fazem triangulação. É assim que descobre a profundidade do objeto, a posição espacial e tal. Mas assim, a técnica de escaneamento eu sei que ela faz diferença total Sim, para full arc. sim. Você já testou usando o Elite sem usar a fotogrametria? Para Ainda ver não. a diferença? Não, eu vou fazer Faz isso esse teste pra gente com os escambórios horizontais ou com os escambórios normais. Eu, fazer os dois. Dá pra fazer das 2 formas, né? O mesmo protocolo, Isso. fazer os 3 escaneamentos, fresa alguma coisa e Encaixa lá e Que é para a minha tese do mestrado sobre o GIG. pronto. Nós chegamos num ponto aqui, cara, que eu ainda tô desenvolvendo. Porque eu quero não precisar fazer o index. Eu quero não precisar ter que fazer o index. Com o escaneamento com fotogrametria, você resolve essa parte.
Mas você vai ter que cimentar os links, né, cara? Então, Se tiver cimentação passiva, s- é, você cimentar na boca ou fora da boca, o que você prefere? Fora da boca. Então não tem como você não precisar do index. E aí, depende, mas assim. pra É, for, não, Não, tá. O que eu quero mesmo é um monobloco. Sem precisar do link. Você gostaria É de isso fazer que o eu quero. monobloco já com componente. Parafusando Já, direto. É parafusando isso que eu direto. quero. Não tô te falando que eu vou conseguir. De zircônia? Cara, o material eu ainda tô. Eu ainda tô pensando no material. Como é que. Presar ou impresso? parametria for 1000%, você pode fazer, sim, em cima do mini pilar, uma base de titânio e fazer a prótese A-bar. Aibar, né? A-bar. Pode. Então, eu tô chegando nisso aí, tá? Porque eu já escaneei uns 4, 5 protocolos lá, mas nenhum retornou pra mim ainda. Eu também tô na expectativa de ver como vai ser isso aí. Eu de uso testar. benefícios também. Cara, assim, Se não, vai ser claro. replicável, se vai ser um negócio só pra você fazer. Não, perfeito, 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 perfeito. Primeiro, minha busca é achar o melhor fluxo. Essa é a minha busca hoje. Você pergunta, cara, o que você tá fazendo de sua vida hoje? Profissionalmente, a principal coisa. Eu tô buscando o melhor fluxo para protocolo. Tá? E principalmente com esse scanner na mão. Eu tô buscando o melhor fluxo. E aqui todo mundo tá com a intenção de ajudar outra pessoa, de ensinar alguma coisa. E você precisa ensinar um negócio que vai ser replicável. Perfeito, não, eu penso nisso. Eu penso muito nisso, mas esse fluxo eu preciso fazer testes. Eu preciso testar. Um dos motivos de agora eu estar montando um laboratório interno, eu estou nesse momento montando um laboratório interno, estou comprando um fresador, já estou, né, vou quebrar a parede, vou ter que mexer na minha clínica. Eu quero trazer esse fluxo, essa etapa laboratorial para perto de mim, exatamente para isso. Para que eu consiga encontrar ou desenvolver o melhor fluxo para implantodontia, mais especificamente para protocolos. Você tem que tatear isso para você conseguir encontrar esse fluxo. Eu tenho que trazer esse fluxo para perto de mim, cara. O que eu tenho visto mundo afora, mesmo o pessoal que tá usando fotogrametria, é usando um índice assim nisso. Não entendo. Agora sim, ó, imagina uma coisa. Vamos lá. Imagina uma coisa. Tipo, a Shining, ela tem uma impressora que promete imprimir protocolo em 10 minutos. 10 minutos imprimir um protocolo. Então, o que que eu penso? Né? O que eu quero fazer? Essa impressora vai chegar na minha mão. Eles já vão mandar para mim agora, virou um mês, chegou o prazo aí para eles me enviarem a impressora. O que eu penso? Terminar minha cirurgia, fazer o planejamento prévio, né? Operar guiado, planejar prótese, planejamento reverso, planejar prótese, planejar guia cirúrgica, instala os implantes na posição lá planejada, termina a cirurgia, volta escaneando. A cirurgia a gente sabe que é rápido, né, cara? Às vezes o que demora é a prótese. A cirurgia acaba sendo rápida. Termina a cirurgia, volta escaneando. O desenho já está pronto, só precisa conectar nos micro-units. Então, se a gente conseguir alguma forma de imprimir isso direto, talvez, sem precisar de link e tudo mais, se a resina for legal, ou Vou fresar. fresar, né? É porque imprimir em 10 minutos faz muito sentido, entendeu? O paciente nem vai embora da clínica. E aí coloca a impressora para jogar o protocolo em 10 minutos, você vai parafusa. Esse seria um fluxo ideal. Não sei se nós temos resina para aguentar esse parafusar direto. Ou se vai existir, tem materiais com grafeno aí, né, que tá chegando e tudo mais. A gente precisa ver a espessura tudo isso tem que ser desenvolvido, né? Olha, eu vou aproveitar aqui para convidar você para fazer um curso de imersão em cirurgia guiada, com protocolo digital, carga imediata, com a tecnologia da Shine 3D aqui no Instituto Beltrame. Show. Assim que você conseguir concluir esse fluxo aí 100% digital, Quando tiver consolidado, não? consolidado, já está feito o convite aqui. Vai ser o primeiro lugar. Vai ser um prazer eu ter essa parceria com você. Legal demais.
Pois é. Então acho que a gente já fechou essa questão aí do scanner, eu acho, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Perguntar não, cara. Tem uma coisa que eu queria te falar muito, que é o seguinte. A gente convive, são 20 anos de amizade, a gente convive, né? Às vezes muito tempo próximo, a gente tem a oportunidade de conversar muitas horas seguidas. Às vezes nós ficamos aí por uma semana perto, a gente fica vários dias conversando. E eu percebi uma coisa interessante. Eu tenho acompanhado o seu crescimento profissional, Jonathan, né? Seu conhecimento, tudo mais, sua habilidade com odontologia. E eu percebi que deu um salto, cara. Deu um salto. Então você estava vindo numa crescente, numa crescente, numa crescente, só que agora foi pra cima, assim, ó. Quando eu escuto falar sobre odontologia, eu percebo que teve um avanço muito grande em termos de conhecimento da odontologia e principalmente envolvendo o digital. Você consegue perceber que realmente teve um avanço muito grande no seu nível de conhecimento de odontologia nos últimos tempos? Isso é muito claro pra mim. Que num curto espaço de tempo você aprendeu muito? A odontologia que eu pratico hoje, eu acho que eu não imaginei que eu poderia praticar. Sério, cara? Sim. Na verdade, eu não achava que ela existiria. Lá atrás, eu acho que eu fiquei um tempo numa zona de conforto e o meu treino até começou a falar um pouco de oclusão. Lembro que a gente fez um curso de oclusão que deu uma virada pro seu Foi o reparo, né? por isso que dá umas coisas erradas. E aí eu comecei a estudar e isso vicia, cara. Aí você fica viciado em estudar. Você fica viciado. Viciado em entregar resultado, né, cara? E aí aquilo vai te fascinando e você tá querendo mais e mais e mais e mais. Não tem vício melhor, né, do que estudar? Eu não conheço nenhum vício melhor do que estudar. Você conhece, Igor? Agora, não é só vício em estudar, cara. É porque isso acaba sendo um propósito, né? Você está estudando com um propósito. O propósito é o quê? Você está estudando, Vai entregar alguma coisa. na minha opinião, a gente estuda, quando a gente gosta de estudar, é para atingir aquele objetivo que é entregar o resultado. Quando você entrega um espelho pro paciente e os pacientes, olha, não tô me reconhecendo. Isso aqui não sou eu. Eu não sabia que eu poderia ficar assim. E vai além, cara, as coisas que o paciente não percebe. É, O condicionamento gengival que você fez, né? A entrega, a prótese, com tudo no seu devido lugar. A PF1, que você se esforça às vezes para conseguir. Fazer uma PF1 é dificílimo, cara. Se você faz aquilo para entregar daquele jeito e você quer manter todo aquele tecido que já está exposto, fazer os perfis de emergência, aquilo não se consegue por acaso, cara. Aquilo tem que ser de propósito. Tem que ser de propósito, tem que ser intencional. E você tem que cuidar de cada detalhe envolvido no processo. cada detalhe. Cada detalhe. Então, show. Galera, olha, eu vou agradecer vocês. A gente vai ter que terminar esse episódio que tá muito longo, mas assim, eu vou abrir espaço pra gente fazer mais, porque foi muito bom tê-los aqui. Acho que a gente conversou de tudo, tentou falar um pouco do nosso mestrado, um pouquinho da nossa carreira, um pouquinho das nossas ambições, né? Trocar um pouco de informação, levar informação pros dentistas, levar informação pros pacientes, né? E é um espaço que está aberto sempre para receber vocês. O que você acha da gente mostrar uns casos? Então, vamos fazer então, vamos tentar bolar esse plano de começar a colocar uns casos aqui e a gente começar a discutir esses casos. Então, quem tiver interessado em continuar escutando e assistindo a gente, no próximo programa a gente pode trazer isso. Cara, sempre. 100%. Se não for 100% digital, a gente não vai falar aqui. Cara, caso bonito para mostrar o que não falta. Não é? Caso bem feito, bem trabalhado. Agora a gente tem um fotógrafo novo. O mestre da fotografação do recado. E anunciando aqui, ó, novo embaixador da Shine 3D. Olha aqui. Lá no Equador. Sí. Ahora, recién falaron para mí un mensaje por WhatsApp que soy embajador de la Shining. Ese flujo es completo.
você vai trazer para a especialidade, eles têm todo. Tem escáner facial, intraoral, impresora, e tem resina. E estão testados bastante, muito testado tem. Como é que chama o embaixador da Shine 13 no Brasil? Igor. Igor? Igor. Um dos. Esse é embaixador. Embaixador do Brasil. E o representante? Johnny? É o John. John? O John do marketing, o Gustavo, engenheiro, e o Oliver, Gustavão é gente boa. gente boa. Então, Igor, se você quiser convidá-los para participar aqui do programa com a gente, Vamos lá, vou convidar sim. convidar para a gente conversar um pouquinho sobre a Shine, trazer essa empresa que tá trazendo tudo de inovação na tecnologia digital aqui. Top, tá, cara? Invadiu bonito aí, tá? Posso falar As também outras de... empresas de scanner estão se tremendo, cara. Sim, posso falar também em meu país, a empresa que distribui escáner integral é Diadem. Dia de... Diadem, sí. Son empresas que distribuyen mucho lo que es escáner integral de Shine. Y ahora como embajador voy a tratar de dar todo el contenido para escáner. Acho que Elite tem agora, tem 10 micras de precisão, de ancoragem. Legal. Muito obrigado a todos. Valeu. Muito bacana aqui. Valeu. Tamo junto. Foi muito bom, hein?